Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje nossa reflexão é tirada do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Bom, esse evangelho do bom semeador, os apóstolos pediram a Jesus que explicasse para eles o significado. Então, se vocês procurarem, vocês vão encontrar logo em seguida Jesus dando uma explicação o que significa cada semente, o que significa o solo onde elas caíram. Cada situação, né? Cada situação. A semente é a palavra de Deus. A terra, o solo, os espinhos, no meio pedregoso, isso daí são as pessoas, somos nós, né? Então, o que o Senhor está falando para mim nesse evangelho de hoje? Que é muito importante que eu, Sônia, seja terra boa. A terra boa é aquela que acolhe a semente, que a semente tem toda a estrutura para crescer, desenvolver e dar em muitos frutos. É verdade. Agora é interessante, por que será que alguns dão 30, outros 60 e outros 100? Acredito que como a parábola dos talentos, né? Depende de como a pessoa vai se abrindo. Quem mais se abre, quem mais dá abertura para a palavra do Senhor entrar na sua vida, vai produzir mais fruto. Quem não se abre totalmente vai produzir menos frutos. Eu acredito que seja isso. Isso é verdade. Que é de acordo com o talento e de acordo com o que cada um está disposto de contribuir, né? De acordo com os dons de cada um, né? A maneira como nós recebemos a palavra e a maneira como nós colocamos a palavra em prática. É isso que vai determinar quanto que a gente vai produzir nesta vida. Há árvores que produzem muito, há árvores que produzem pouco, mas não significa que a que produz pouco é pior do que aquela que produz muito. Não é por isso, é porque realmente depende dos dons que cada um de nós temos. Verdade. Né?
Então, quer dizer, é um evangelho muito bonito, né? É um evangelho que realmente, mesmo na catequese, a gente, quando usava com as crianças, ou os jovens, ou os adultos, dá para fazer uma boa dinâmica. É um evangelho muito bom para explicar como que a palavra de Deus deve ocupar o lugar na nossa vida, né? Porque é colocada de uma maneira bem simples, né? Para você explicar assim, que tipo de solo você deve ser para que a semente possa crescer, possa se desenvolver, crescer e dar frutos, né? Realmente, se você plantar, nós temos umas pedrinhas aqui, se eu jogar a semente aqui, ela não vai muito longe, né? Porque enquanto tiver terra, mas as pedras vão impedir. Então, isso quer dizer, a gente sabe que, de acordo com a explicação que Jesus dá para esse evangelho, né? Acho que nasce no meio do espinho. Sempre essa me marcou muito, desde que eu ouvi pela primeira vez esse evangelho. Porque diz que a semente que caiu no meio dos espinhos foi aquela que acolheram bem, com alegria, a palavra de Deus, mas os sofrimentos dessa vida sufocaram a semente. As preocupações. Então, se você acolhe a palavra de Deus, confia nela, é por isso que o Senhor sempre nos adverte que coloque em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. Porque se você colocar, então as outras coisas ruins que aparecem, elas não nos tiram da nossa fé. Porque o Senhor ocupa o primeiro lugar. Então, jamais nós vamos perder a fé por causa de problemas, de outras coisas. Nós vamos conseguir superar. Se eu busco viver a minha fé de verdade, não há nada neste mundo que possa abalá-la realmente, se eu não permitir. Agora, se eu permitir que a minha fé seja abalada, qualquer coisa pode abalar a nossa fé. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e deixar com que a fé realmente se sobreponha a qualquer outra coisa nesta vida. Então, você vê a semente que caiu no meio do caminho e os pássaros vieram e a comeram. E dá até pena nessa situação, que parece assim, que a semente foi lançada, mas caiu no meio do caminho. Então, como que a pessoa não tivesse culpa que foi lançada, mas vieram os pássaros e comeram. Mas o que acontece é que Jesus explica em cada situação, por isso é importante ler a sequência desse evangelho, quando eles pedem explicação, para entender que a semente que caiu no caminho foi aqueles que acolheram com alegria, mas depois fizeram questão de ser perseverantes, esqueceram facilmente. Simplesmente desprezaram, né? Tiveram uma alegria naquele momento ali, foi bom ouvir, estava bom tá ali, e quando saiu daquele momento que estava gostoso, que estava realmente dando alegria na alma, saiu dali, esqueceu de tudo. É como aquela pessoa que às vezes participa de uma reunião, um retiro, por exemplo, de dia inteiro, e durante o retiro acha aquilo ali uma coisa maravilhosa, fica muito alegre, se sente muito bem de estar ali, mas uma vez que terminou o retiro e a pessoa volta para o mundo, volta tudo a mesma coisa. Esquece como era tudo, antes. né? Esquece tudo. É porque, na verdade, assim, a gente tem que fazer esforço para guardar a nossa fé. A fé nos é dada, mas a gente não pode receber, como na parábola dos talentos. Recebeu um, aí ele enterrou aquele um, não fez nada. Exatamente. Então, quer dizer, o Senhor fala assim, a quem muito é dado, mais vai ser exigido. E se ele te deu 5, é para você retribuir 10. Se você tem 1, tinha que dar de volta 2. Então, nós não devemos enterrar os nossos talentos e nem o dom da fé que recebemos de Deus. Devemos trabalhar com essa fé que nos foi dada para que ela seja uma fé desenvolvida, uma fé que seja colocada em atos concretos. Então a gente deve de ter uma fé com obras, porque sabemos que a fé sem obras é morta.
E obras sem fé também é morta. Então, os dois têm que estar juntos. Obras e fé. Fé Exatamente. e obra. E o sentido dessas sementes que caíram no caminho e os pássaros vieram a comer é o mesmo sentido daquelas pérolas que foram jogadas aos porcos. Naquela outra passagem do Evangelho em que Jesus diz que não devemos jogar aos porcos as pérolas, pois eles simplesmente as pisotearão. É a mesma coisa. São todos aqueles que recebem a palavra de Deus, mas depois a desprezam. E existe mesmo, né? A gente, pelos anos de comunidade, de igreja, a gente conhece vários tipos de pessoas, já conviveu com muitas pessoas que vieram, ficaram, com outras que participaram, gostavam muito, mas depois vão aparecendo, né, os outros convites. Quando você decide, eu vou fazer parte do grupo jovem, eu estou falando até lembrando do tempo de grupo jovem. Muitos jovens vinham para o nosso grupo, gostavam, participavam de tudo, aí depois a pessoa sumia, e a gente perguntava, nossa, mas você estava gostando tanto, por que você sumiu, o que aconteceu? É porque apareceram outras coisas, tive que fazer outras coisas, aí começaram a aparecer coisas, e isso acontece muito na nossa vida de fé. Muitas vezes aparecem muitas outras coisas que é justamente para fazer você desistir das coisas de Deus. Então, por isso, a gente precisa ser perseverante na fé, a gente precisa ter um compromisso, e por isso o Senhor nos ensina que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus não ocupar o primeiro lugar na minha vida, eu vou trocar ele por muitas outras coisas, porque vão aparecer outras coisas para que eu possa escolher por elas. Às vezes coisas mais prazerosas, às vezes aparece festa, muitas coisas no momento que você tem que ir para a igreja. E essa ocasião se encaixa perfeitamente com o segundo exemplo que Jesus está dando aqui, daquela semente que caiu num lugar onde vieram os espinhos, e os espinhos sufocaram essas plantas, essas sementes. Esses espinhos são as preocupações, os outros afazeres da vida, que aos poucos vão tomando o lugar de Deus, vão tomando o lugar da sua fé, até o ponto em que a sua fé morre. Esse evangelho faz a gente lembrar até daquele evangelho que nós lemos, que o Senhor fala assim, pega a sua cruz e siga-me. Olha que o Senhor é bem claro, Ele manda que a gente pegue a nossa cruz para seguir Ele. Ele não fala para você se ver livre dos seus problemas, das preocupações. Ele te chama com tudo que você é, com tudo que você tem para seguir Ele. Porque Ele sabe, nessa parábola mesmo, Ele fala esse cenário das sementes que caiu, e conforme ela foi desenvolvendo, como ela caiu no meio do espinheiro, conforme ela foi crescendo, os espinhos começaram a espetá-la, até que matou as sementes que caíram ali. Sufocaram elas. Então, quer dizer, mas o Senhor está falando, dando um exemplo, são exemplos de vários tipos de pessoas que aceitam a palavra de Deus, que tem fé e tem fé, mas não essa fé profunda, é uma fé que facilmente ela é sufocada, ela é jogada fora, ela não tem raízes profundas. Então a gente tem que ter o esforço de procurar cumprir a palavra de Deus, sabendo que é preciso renunciar a muita coisa para que a semente que foi lançada na gente se torne uma árvore frutífera, para que dê frutos, mas a nossa parte é renunciar e ser firme, naquele propósito. Não esquecer
a alegria que nós temos quando estamos na presença do Senhor, quando estamos fazendo parte de algum movimento, um retiro, uma missa. Algo que a gente não tem como exprimir o que a gente sente naquele momento. Então, quando a gente sai daquele momento, a gente deve de lembrar que esse momento deve ser o momento mais importante da nossa vida. Se a gente tiver que escolher uma festa, uma praia ou ir à missa, primeiro ir à missa, né? Sempre. Este evangelho me faz então refletir que eu devo me perguntar: o que Deus quer de mim? Deus quer que eu seja uma terra boa, que possa produzir frutos, que se torne uma árvore que venha produzir frutos. Esse é o grande objetivo do cristianismo, que nós sejamos terras boas para podermos produzir. Cada um vai produzir de acordo com seus dons, não é verdade? Eu acredito mesmo que uma perfeita reflexão na leitura bíblica, quando nós fazemos, é realmente ver o que o Senhor quer de mim com aquela leitura, em que eu posso ser melhor, porque no momento que eu ouço a leitura e vou analisar o mundo inteiro com aquela leitura, eu perco a oportunidade de um aprofundamento naquela leitura para mim mesmo, porque o mais importante é que cada um de nós deveria, ninguém é obrigado, ler a palavra de Deus e ver o que o Senhor está dizendo para você naquela palavra, como eu posso ser uma pessoa melhor. Então eu também penso que nessa palavra de Deus de hoje, como o Adilson refletiu muito bem, o Senhor está dizendo para mim, Sônia, ser uma terra boa, produzir frutos, ser o contrário dessas sementes que caíram em outros solos que não iam ir muito além, né? Então, para mim ser uma terra boa, eu preciso ser uma pessoa de oração, de abertura e de saber o que é mais importante na minha vida. Que o Senhor, então, nos conceda a graça de abrirmos os nossos olhos e nossos ouvidos para podermos acolher a palavra do Senhor e colocá-la em prática, fazer dela a força motriz da nossa vida, a nossa motivação maior. É verdade, que assim seja. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Então terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau.